A todos, sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, situado aqui em São Paulo, na capital, na zona oeste de São Paulo, NEP de Saulo a Paulo. Nós estamos estudando já há 3 semanas, há 3 encontros, melhor dizendo, né? Porque nossos encontros não são semanais, são quinzenais. Então, já há 3, uma parábola do mordomo infiel. Enquanto o pessoal vai entrando nesses primeiros minutos, eu queria agradecer a presença de todos, Guilherme, Robredo, Sati, Samuel, Francesco. O pessoal vai se conectando. Então a gente vai aproveitar para fazer os 5 primeiros minutos, uma reflexão inicial sobre aquilo que a gente já caminhou, a fim de que a gente possa, aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, ou até mesmo nós, né, que estamos aqui juntos refletindo sobre essa parábola, a gente lembre de algumas coisas que nós já pontuamos, né? Então, os arquétipos, né? O que representa Deus, dono de tudo que existe no universo, o administrador, ou em algumas traduções, qualquer um de nós, né? Qualquer ser humano que utiliza dos recursos que são ali nos colocados à disposição por Deus, né? O administrador, né, ele foi, na nossa parábola, nós vimos nos versículo 1, né, que ele havia sido, sido acusado, né? Ele estava acusado de estar dissipando os bens. Só um instantinho que a internet parece que deu algum problema aqui. Pronto. E aí a gente fizemos uns estudos antes, como forma de uso dos bens, né? Nós estudamos algumas parábolas, né? Que trabalhavam com os recursos, né? Do rico insensato, é, da, da a parábola dos talentos. Nós falamos também daquela parábola que fala sobre a riqueza lá do Lázaro e o homem rico, né? Nós falamos um pouco sobre ela e comentamos um pouco sobre o uso dos bens em cada uma delas, né? E um pouco sobre a parábola dos dois filhos, em que nós vimos que ali há uma certa similaridade com a parábola que nós estamos estudando. Quando nós falamos ali dessas parábolas, que nós estamos falando das parábolas que falam sobre a misericórdia, né? Então, nós temos ali a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a dos dois filhos, e temos essa parábola do administrador infiel, que também trabalha com a misericórdia, porém ela confronta misericórdia com justiça, né? Então, a gente percebeu na análise do primeiro versículo que o administrador é demitido, né? A justiça foi realizada, né? Ele foi sumariamente demitido, né? E é solicitada a prestação de contas, ou seja, foi chamado, né? Acusado de estar ali, é, a palavra que ele usa mesmo, que eu estava dissipando, né? Exatamente por isso a similaridade com a parábola dos dois filhos, né? Em que também na parábola dos dois filhos, o filho mais novo, ele pede a sua parte da herança e dissipa os bens. Aqui, o administrador, ele está dissipando os bens, ele foi acusado e ele foi sumariamente demitido, ele foi demitido. Porém, é solicitado a ele que faça a prestação de contas, ou seja, você está demitido, vá buscar o livro caixa, vá buscar os apontamentos e traga os apontamentos, ou seja, a justiça foi realizada, nós chegamos nesse ponto. A justiça foi realizada, ele foi demitido e foi concedido um tempo. Todos nós, um dia, seremos chamados à prestação de contas. Nós chegamos nessa conclusão, né? Ou seja, ela é também uma parábola escatológica, ela fala sobre os fins, ou seja, em um determinado momento, todos nós seremos chamados à prestação de contas. Conversamos um pouco sobre isso. Viemos nas seguintes reflexões: tudo neste meio em que ora vivemos, nada é nosso. Somos meros depositários e usufrutuários, por tempo limitado e incerto. De tudo que nos vem às mãos, inclusive parentes, amigos, mocidade, saúde, beleza, e até mesmo o indumento físico, o corpo físico em que nos achamos vestidos, né? Vimos que a misericórdia é entre ação, como eu já disse, dando esse tempo, e como o administrador usa esse tempo, né? Nós fizemos isso na aula, no nosso último encontro, nós debatemos muito
sobre isso, né? Porque existem três maneiras corriqueiras que nós utilizamos o tempo, né? Primeira delas é quem me acusa? Quem está me acusando? Quem é o invejoso que está me acusando? Não sabe de nada. Segunda dela, dizer assim, não, não é verdade. Que isso? Ele está me acusando, mas não sabe das coisas. Que isso? E a terceira, que a gente é um especialista. Nós somos muito bons nisso. A gente quer se justificar. Não, sabe? Aconteceu isso, mas você tenta arrumar inúmeras formas de querer se justificar. E nós chegamos na conclusão que o administrador ou mordomo, qualquer um de nós, no caso, essa pessoa em específico, ela não usou de nenhum desses três recursos, né? Ela realmente caiu em si, né? Ó, realmente eu estava dissipando os bens, quer dizer, compreendeu, sentiu, né? As leis divinas são expressas, né? E quando isso é chamado, né, ele compreendeu, né? Ele foi aquela mesma atitude de Saulo à porta de Damasco, né? Quando ele cai do cavalo, né? Pergunta quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus, aquele que tu persegues, né? Ele podia ter usado esses artifícios lá, poxa vida, eu não sabia. Que é isso? Não, ele simplesmente caindo em si, dizendo o que queres tu que eu faça? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, ele cai em si, ele percebe, olha, tem que fazer alguma coisa. Então ele não usa nenhuma dessas três, né? Ele usa o tempo dele para fazer alguma coisa. Primeiro, antes, ele faz uma análise de si próprio. Nós fizemos isso também no último encontro, né? Ele percebe assim, pô, cavar eu não posso, eu não tenho estrutura física para isso. Eu trabalhei sempre com administração. Imagina você que trabalha a vida inteira no escritório, chega um caminhão de pedra, te dá uma pá, um pá e um balde e fala assim, ó, descarrega o caminhão. Fácil, sabe? Então, não, ele percebeu, ele reconheceu as suas limitações. Olha, dá para trabalhar no campo de sol a sol, eu não tenho um porte físico para isso. Pode ser até que ele já tenha uma determinada idade, ou seja, ele reconhece que esse limite é um limite que ele tem, que ele não consegue. Mendigar, ele reconhece essa outra limitação, ele fala, eu tenho vergonha disso, consigo fazer esse tipo de coisa. Até comentei, né, no último encontro que, aos tempos em que essa parábola foi contada, para o mendigo mendigar, ele era obrigado a ter a capa da mendigância. Ele precisava de Roma autorizasse ele ser mendigo. E tudo que ele possuía na capa era de posse dele. E até comentei sobre o cego na saída de Jericó, né? Quando ele é chamado para conversar com Jesus, ele era mendigo, ele pega e joga a capa, né? Joga a capa fora. Então tem uma simbologia aí muito interessante. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco mais nos versículos. Nós vamos caminhar no 16:4, 16:5, 16:6 e, se possível, até o 16:7, porque eles estão todos numa sequência interligados, então é difícil de a gente separar esses versículos. Só que antes da gente começar, como eu sempre digo, esses primeiros 8 minutos, a gente faz uma recapitulação, só para a gente se posicionar mais ou menos onde a gente está, o que a gente já viu, o que a gente lembrar, né? Porque a gente faz quinzenalmente, né? Lembrar mais ou menos o que que a gente já conversou, o que que mais ou menos a gente já embasou, até onde a gente já caminhou, e agora a gente realmente vai partir para o início. Mas antes disso, obviamente, né? A nossa prece de abertura. A nossa prece de abertura, que é muito importante, porque ela vai facultar que todos nós aqui reunidos, Robredo, Sati, Emília, a Márcio, o Nivaldo, Paulo, o Guilherme, o Samuel, o Francesco, todos nós e todos aqueles que vierem a se interligar conosco, nossos irmãos espirituais que nos acompanham, toda a espiritualidade, amigos, mentores e guias que coordenam esse trabalho, que estarão, a partir de agora, nos conectando, fazendo essa conexão dentro dessa corrente de boas vibrações. Nós estamos todos mergulhados no hausto divino do Criador, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, e é através desse fluido cósmico, quer onde estejamos, não importa. Se nós estivermos dentro dessa nossa corrente de pensamentos, nós ali encontraremos todos esses nossos irmãos espirituais que vão estar ali nos inspirando.
todos os irmãos espirituais que aí nos locais onde você se encontra, em casa ou no trabalho, vão estar junto conosco, assistindo, aprendendo, perguntando, oferecendo também as experiências que cada um possui. Não só no âmbito de nós aqui encarnados, mas os desencarnados, através das inspirações que nós vamos receber, das intuições que nós vamos sentir. E para que nós possamos, então, estabelecer essa corrente de bons pensamentos, de bons sentimentos, façamos então uma prece em pensamento, a prece que o nosso Pai, nosso Mestre, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Para a gente iniciar os nossos trabalhos de hoje, Márcia, você pode me ajudar? Ou Francesco, tanto faz. Teria como ler pelo menos a parábola, os versículos de 16:1 até 16:7, mas dando uma ênfase maior do 16:4 para frente? Sim, vou ler. Boa noite, pessoal, tudo bem? A minha tradução é a do Haroldo Dutra Dias, que é da FEB. Então, eu vou ler Lucas, capítulo 16. Dizia também aos discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: Que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Disse-lhe ele: Toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa: 50. O 7 também é para ler? Então disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Tudo dessa parece uma coisa bastante estranha, bastante estranha. Parece que, assim, apenas pela leitura, não se valendo de nenhuma característica de interpretação, mas parece a atitude de um velhaco, parece a atitude de uma pessoa que quer tirar proveito de alguma e quer se beneficiar. Mas o intuito da parábola não é bem essa. Primeira coisa que a gente precisa avaliar, gente, é que nós temos isto aqui. O Evangelho, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente não utilizar as chaves que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece, qualquer parábola é muito difícil de ser interpretada. Muitas pessoas falam assim, pô, mas essa parábola do administrador infiel foi analisada por Kardec. Kardec trabalha com algo que diga respeito a, principalmente, dos versículos 16:4 ao 16:7, que trabalha sobre esse aspecto da utilização de recursos. Kardec fala alguma coisa sobre isso? Gente, ele fala, ele traz essas chaves. Algumas pessoas até às vezes falam assim:
realmente essa parábola é muito difícil, porque você tem Emmanuel comentando apenas o versículo 16, 2, e depois ele vai lá no final e faz comentários só sobre o final dessa parábola. E aí fica aquele vácuo, né? Poxa vida, mas Emmanuel também não comenta. Existem outros comentários de Emmanuel que trabalham a respeito dessa parábola, mas o mais importante, eu acredito que para nós, assim, o que é mais importante e imprescindível é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos essa ferramenta, nós possuímos essa ferramenta, e essa ferramenta é de suma importância para que a gente possa compreender e trabalhar uma parábola à luz da doutrina espírita. Poderia trabalhar essa parábola, gente, de uma maneira como é utilizada nos recursos teológicos. Alguns recursos teológicos vão trabalhar nessa parábola, nessas perícopes, e vão dizer assim: olha, naquela época era muito fácil alterar, por exemplo, ele diz aqui, né, que você tem 100 coros de trigo e deve entregar 50, ou tantos litros de azeite e deve entregar 100 batos de óleo de oliva, disse que toma tua conta e escreve depressa 50. Aí o outro tinha 100 coros de trigo, toma tua conta e escreve 80. Bom, tem algumas pessoas que dizem assim, os teológicos, né? Olha, era muito simples naquela época alterar os números. E aí a resposta, a pergunta que eu faço, você tem certeza que esse contrato estava escrito em hebraico? Se estava escrito em hebraico, hebraico não tem número, tem letras. E os letras é que dão valor aos números. Hebraico era uma língua litúrgica. Possivelmente esse contrato não estava escrito em hebraico. Se ele existisse, ele não estava em hebraico. Ele podia estar em aramaico, ele poderia estar em grego, ele poderia estar em qualquer outra língua familiar àquele grupo. Aqui não diz qual grupo pertence, mas possivelmente em hebraico não estava. E adulterar um contrato é meio estranho você pensar nesse sentido em que é apenas uma adulteração. Isso parece ficar meio sem sentido. Existe uma outra analogia também muito bem, também teológica, principalmente se alguém tiver a tradução de Almeida, em que a tradução de Almeida ele coloca, né, uma análise teológica, né, em que ele diz a seguinte: olha, era comum na época de Jesus que os administradores, além de colocar aquilo que era o correto, colocassem uma parte a mais para eles. Eu vejo também aqui a possibilidade de fazer uma interpretação desse tipo, teológica, porque ela vai colocar em xeque uma condição que não tá me parecendo ser aqui a condição que aparece no início da parábola. Afinal de contas, ele foi acusado de estar dissipando os bens. Ele não foi acusado nem de fraude, e nem muito menos ele está sendo acusado aqui de fazer uma cobrança exagerada ou estar agindo cobrança de propina. Ele não está sendo acusado aqui de propina. Então, são análises que a gente encontra e você encontra dentro da teologia que estuda essa parábola e que tem seus fundamentos, eu respeito profundamente. Acredito que esses fundamentos são muito, muito, assim, producentes, porque toda parábola é como se fosse um grande diamante, tem 70 faces, e você pode ali, são infinitas, facetas, que você pode analisar pela faceta de intimidade. Se a tua faceta ela está mais na intimidade de que você acha que é uma adulteração, tudo bem, trabalha nessa faceta. Se você faceta, ela está mais no campo de que esse administrador é um corrupto e ele está sendo tratado então aqui como um corrupto, que não tá o que a parábola no início nos apresenta, afinal de contas, ele não foi ali, vamos dizer assim, acusado de corrupção, mas ele foi acusado de estar dissipando os bens.
Então, aparentemente, isso não me parece ser o nosso campo. Mas eu quero deixar muito claro que isso é uma gravação que vai para a internet, que eu respeito profundamente esse tipo de interpretação. Eu acho, penso eu, que são producentes, que trazem entendimento e que vão acalentar muitos corações. Mas eu queria convidar a gente para ir um pouco mais longe. E para isso, eu ia passar a palavra para Márcia, que ela já levantou a mão, mas eu queria que ela aproveitasse e lesse para a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Espiritismo nos recomenda fazer nesse caso. Está lá no capítulo 5, item 27. Pergunta, lembre-se, gente, não tem pergunta só dentro do livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem as perguntas. A maioria dos capítulos, muitos capítulos, não a maioria, muitos capítulos têm perguntas. E no capítulo 5, o item 27 é uma pergunta que Kardec faz. E ele faz a seguinte pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? Dever-se-á por termo as provas do próximo? Então, para a gente iniciar o nosso estudo dessas perícopes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler essa resposta e refletir um pouco sobre ela, porque ela vai ser exatamente as chaves que nós vamos ter dentro do Espiritismo para que a gente possa analisar esses 4 versículos. Sem essa chave, realmente a gente poderia e certamente adotaria todas as reflexões que nós temos já de cunho teológico, as reflexões que dizem respeito à mudança dos valores, à facilidade que poderia haver se o contrato estivesse redigido em hebraico, lembrando que o hebraico é uma língua litúrgica e que não era utilizada para redigir contratos. Mas tudo bem, é uma possibilidade, é uma análise, você pode fazer uma análise por aí sem nenhum problema. E da mesma maneira, se você fosse trabalhar com a tradução de Almeida, em que ele coloca, não, ele é um corrupto. E como ele era um corrupto, aquilo que ele estava colocando a mais, que ele estava pedindo a mais, ele foi lá e tirou. Um corrupto arrependido. Mas o problema é que foi feita para ele, não é que ele era um corrupto, mas que ele estava dissipando os bens, ele estava gastando de maneira absoluta, como fez o filho mais novo, lá na parábola dos 2 filhos, né? Então, são possibilidades, eu respeito profundamente, mas eu gostaria de chamar a atenção àquilo que a doutrina espírita nos diz a respeito desses versículos. Márcia, a palavra é sua e queria que depois você lesse para a gente a pergunta e a resposta, para a gente começar a ter os nossos primeiros pontos para a gente se sustentar em cima disso. Ok. Eu encontrei aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade nos negócios, que prejudicaram o patrão. Prejuízo constava de vendas feitas sem dinheiros e sem documentos, apenas mencionando 100 bastos de azeite, 100 coros de trigo. Tanto assim que, depois de legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor de 50 cada um, de azeite e de trigo, o amo louvou o administrador por haver procedido sabiamente. Só para completar isso aí que você falou, né? Não é que ele roubou, ele. Ai, apertei o lugar errado. Aqui está falando que ele fez um esbanjou, nada disso. Mas ele estava fazendo uma negociação sem dinheiro, sem. Estava usando um outro tipo de moeda de troca, né? E aí, mesmo assim, o patrão ainda o elogiou, que é o que a gente fica sempre pensando, porque Deus elogiou, dá a impressão que Deus tá dando A parabéns para pergunta que eu, que o crime compensa, essas coisas, né? a pergunta que eu gostaria de fazer para o Caio Barchuta é essa conclusão, já que a parábola não traz não fala nada sobre isso, entendeu? Eu volto a dizer, né? Todas essas
todas essas apreciações, elas são apreciações possíveis e eu respeito todas elas. Mas a nossa doutrina espírita, a doutrina espírita que nós abraçamos, ela nos traz, Kardec nos apresenta chaves para que a gente possa interpretar essa parábola e possa entender de uma maneira um pouco mais profunda o que é que está se passando. Francisco, você quer comentar alguma coisa? Porque eu ia pedir para a Márcia ler a pergunta e a resposta, porque é onde nós vamos ter a chave dentro da doutrina espírita, a fim de que a gente possa interpretar isso daqui à luz da doutrina espírita. Tudo bem, toca em frente aí. Fazer o quê? Márcia, você pode ler então? Tá, então é o capítulo 5. A pergunta é a 27. O capítulo 5 é o Isso. Bem-aventurados os aflitos. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? E a resposta é do Espírito Protetor Bordeaux. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis, se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela justiça? Continua? Não digais, Perfeito. portanto, ao verdes um irmão ferido. É a justiça de Deus, e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Continua? Poderia continuar, mas a resposta para a análise da nossa parábola, eu recomendo depois que as pessoas leiam até o final, porque a chave para essa parábola, ela está exatamente nessa resposta. Está exatamente neste parágrafo. Eu vou ler ele novamente. Vejamos os meios o Pai misericordioso nos pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu também como prova, como expiação talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Ele continua, e todo o texto é muito bonito, vale a pena ser lido, e
todas as chaves que nós precisamos, elas estão dentro desse texto. Após essa pequena leitura, após essa primeira reflexão, com a chave que Kardec está nos dando, a gente pode fazer uma seguinte pergunta, né? O que o administrador realiza quando ele muda as quantidades das dívidas? O que vocês acham que ele está fazendo? Caridade? Caridade? Ele Ele dá granjeia amigos, né? dívidas, né? Na verdade, ele está auxiliando, ele está atenuando as dívidas, né, desses irmãos. Como se Exatamente. É o que o está na alívio da chave, né? expiação dos demais, né? Como se fosse. Que é interessante a gente pensar, né, que a expiação é comparada com compra e venda de mercadorias aqui, né? É uma coisa até estranha, né? Mas é o alívio do peso, do fardo, porque talvez isso era uma atividade ou momentos ali que eram muito pesados e realmente eram, né, nesses tempos. Então, eu vejo dessa maneira. Feita a colocação, né? Ele granjeia, ele conquista amigos com a riqueza do seu amo. As riquezas que foram confiadas a cada um de nós. Pode ser bens materiais, lembra que eu falei bens materiais, a palavra amiga, a paciência. Lembra que eu coloquei tudo isso já? E Kardec, essas chaves, ele fala sobre isso, né? De que maneira ele faz isso? Ele convoca os devedores, que são os beneficiados, né? E ele reduz as suas dívidas, como a nossa irmã Emília falou, para que, após a admissão do cargo que ele exercesse, ele pudesse contar com esses amigos de alguma maneira para que lhe favorecessem. Ele usou das propriedades da gratidão. Jesus exemplifica isso quando ele fala, né, misericórdia quero e não sacrifício, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus ainda vai mais longe quando ele fala, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Quando ele fala isso, gente, a gente precisa lembrar como é que agiam como é que os escribas e fariseus agiam ao tempo de Jesus. Eles agiam rígidos na lei. A rigidez de Moisés, muito olho por olho, dente por dente, e Jesus foi muito claro com eles. Olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se vocês não agirem com misericórdia, a misericórdia cobre a multidão de pecados. A misericórdia cobre a multidão de pecados. Uma pergunta que é meio intrigante, e aí eu vou perceber se o pessoal está mais ou menos acompanhando. A pergunta é a seguinte: o homem rico sabia o que o administrador estava fazendo? Ou melhor, quando o administrador, com o seu tempo, ele teve um tempo, você foi demitido, a justiça. Agora você tem um tempo. Lembra que eu falei que você podia usar esse tempo para três coisas? Você poderia questionar quem foi que me ou negar, ou simplesmente querer arrumar uma desculpa. E a gente é bom para arrumar desculpa, mas não. Ele caiu em si e ele falou, ele refletiu, ele viu que tinha coisas que ele não podia fazer, mas ele podia fazer uma coisa. Ele podia, nós já chegamos a essa conclusão com a pergunta anterior, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aliviou o fardo dos seus irmãos, contando com a gratidão desses irmãos. Então a pergunta é: o homem rico sabia, o homem rico, ou seja, aquele que representa o homem rico na parábola é Deus, né? Deus sabia que o que o administrador estava fazendo, ou melhor, quando o administrador, com esse seu tempo, estava alterando esses contratos, vocês acham que Deus sabia? Sabia, claro. Sabia, Sabia, sabia sim. tanto é que ele pediu Porque prestação de conta. se ele não soubesse, seria também imprudente, né? Ele tinha certeza de tudo, só que ele precisava ouvir de alguém. Ele precisava saber se tinha mais alguém prestando atenção naquilo que o administrador estava fazendo. Mas sim, ele sabia. Eu vou dar uma chave para vocês. Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade.
Um dos atributos da divindade é onisciência. Se Deus é onisciente, o homem rico representa Deus. Inicialmente, quando ele coloca, havia certo homem, tinha um administrador, foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Deus sabia, Deus sabia. Aqui, da mesma maneira, quando ele vai lá e negocia esses valores, Deus sabia o que estava sendo realizado. Na conclusão que não, Deus não sabia, poxa vida, então o Deus que a gente cultiva é um palermo, porque afinal de contas ele não sabe o que a gente está fazendo, né? Um dos atributos da divindade é que ele é onisciente. Tem um filme muito interessante na internet que se chama A Cabana. Um filme, inclusive, que a maioria das pessoas já deve ter assistido. Eu acabei E de tem um pensar trecho nisso, do filme. Eduardo. Acabei de pensar nisso aqui. Eu até comentar da hora do julgamento, né? Que ela fala, nossa, lembrei exatamente disso. E depois, quando ele Além volta, da hora, além da hora do julgamento, Emília, que é muito interessante e que realmente você quer ser o juiz, né? E nós não é, podemos nos colocar na condição de juiz. Mas o que eu estou querendo dizer com relação à onisciência e como ela funciona. Quando estão ali na mesa jantando, ele senta para jantar e ali tem um personagem que representa Deus, um outro personagem que representa Jesus e um outro personagem que representa Sarayu, né? E que eles mantiveram esse nome, achei até interessante porque Sarayu é o sopro do Espírito, né? E que representa ali, vamos ter a Trindade, né? Que seria a terceira pessoa, mas não vamos entrar nesses pormenores. E ele, no final do jantar, ele fala para os três: Olha, eu contei tudo sobre a minha vida. Eu falei da minha, eu falei da minha esposa, falei dos meus filhos, eu contei tudo isso para vocês. E ele chega na seguinte conclusão e fala: Mas se vocês são quem vocês dizem que são, vocês já sabiam de tudo isso, mesmo antes de eu falar para vocês. E o que representa Sarayu, o que representa o sopro do Espírito, diz para ele? Não, realmente nós sabíamos exatamente de tudo. Sempre gostamos de ver os nossos irmãos se expressarem e colocarem o que eles sentem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós queremos não as palavras, mas o que a pessoa extrai do seu coração e apresenta. Aqui na nossa ideia, Deus estava consciente de tudo que estava se passando. Ponto. Isso não tem a dúvida nenhuma. Ele estava consciente. Quando o administrador está ali fazendo alterações no contrato, ele está trocando ali, que ele troca, né? Vou ter que colocar óculos, eu já estou velho, né? Então, ele coloca ali, né? Um tem 100 batos de oliva, ele disse, toma a tua conta, senta-se, coloca 50. O outro tem 100 coros de trigo, toma a tua conta, escreve 80. Quando ele faz o administrador, ele está fazendo essas adulterações, ele está mudando essa, essa quantidade. Ele faz isso usando os recursos que lhe pertencem? O que vocês acham? não, Não, não. Não. Todos os recursos que ele usa Continua usando são aquilo recursos que de já Deus. foi outorgado, né? Tudo que ele usa são os recursos de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, que nos foi confiado, são recursos de Deus. E nós podemos utilizar esses recursos da melhor forma que for e podemos utilizar como ele utilizou esses recursos para aliviar o peso do, dos seus irmãos, né? Ele não fez isso para se beneficiar, ou melhor, ele fez isso. Agora, vou fazer uma pergunta que agora vai complicar a cabeça, e agora que eu quero ver até onde que a gente vai fazer, né? Essas perguntas eu estou seguindo um roteiro, tá, gente? Por isso que vocês veem que de vez em quando eu olho de lado, porque para analisar isso, eu precisei montar um roteiro para a gente chegar até aqui onde a gente chegou. Eu não podia simplesmente ir contando, porque eu queria fazer perguntas que nos levassem a cada um de nós que está aqui ouvindo a reflexões pessoais.
Então agora eu vou fazer uma pergunta que não vai ser muito fácil de responder. Ele não faz isso para se beneficiar? Ou melhor, ele não faz isso com segundas intenções? O que vocês acham? Ele Também, faz isso para mas se não, beneficiar, né? Eu vejo que ele também, faz isso mas para se não é só beneficiar e isso. com segundas intenções também. Mas acontece o seguinte, que existe um atenuante, como a Emília já falou, que quando ele pôs em movimento esses atenuantes, ele está colocando uma lei divina em ação. Está fazendo uma caridade, né? Ele está fazendo uma caridade. Não é dele, mas ele está fazendo uma caridade. Então, isso, de acordo com a misericórdia, ele está mudando o destino dele e das outras pessoas. Ele não está tirando só proveito para ele. Ele está também dando alguma coisa para essas pessoas. Então, a gente sabe muito bem como funciona a misericórdia divina. E existem os atenuantes. Por exemplo, nós já chegamos à conclusão que houve justiça. Houve justiça, mas é o seguinte, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E a gente sabe que se há atenuantes, essa justiça ela é atenuada também. E essa pessoa que está usando os bens que não são dele, né, que são de Deus, ele está dentro dos parâmetros da lei divina. Ele está fazendo as coisas. Pode, a gente não pode considerar que é 100% certo, nem 50%, nem 30%. Mas ele colocou em movimento a lei divina da compensação. Então, ele está mudando o Um jogo. pequeno, Pode ser até que ele queira obter alguma vantagem, sempre é assim. E ele era um administrador. Ele lidava com todos os bens do proprietário. Quando o proprietário diz, vamos prestar conta, eu quero saber o que você está fazendo com minhas coisas. Mas, como você mesmo já disse, Deus é onisciente. Eu sabia de tudo isso. Só queria ver se ele colocar, através do seu livre-arbítrio, a lei divina em movimento, que é da compensação. E ele fez isso. Como já disse, um ponto não de bem vista que você intencionado, coloca, lógico, mas fez. eu concordo, mas o ponto de vista que você coloca, Francesco, é um pouco linear ao nosso pensamento, ainda muito, muito terra a terra, muito, muito, ainda há uma lei muito, muito rígida. A lei de Deus não tem agravantes. Na lei de Deus só há. Isso é um ponto que a doutrina espírita nos apresenta e que, se a gente deixar de lado esse ponto, a gente vai perder um pouco do que é o que é o fundamento de um processo educativo pelo qual nós estamos sendo ali submetidos. Então, para Deus, só há atenuantes, nunca há agravantes. A gente precisa sempre ter em mente que não existe nenhuma maneira no universo de você, de alguma maneira, ofender ou tirar alguma coisa de Deus. As próprias leis da física nos dizem isso. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Portanto, é impossível, de alguma maneira, você subtrair alguma coisa da divindade. Todo material é material didático. E Deus é misericórdia plena. Portanto, não há nunca agravantes, sempre atenuantes. Guilherme, por favor. Olha, Eduardo, deixa eu abaixar minha mão aqui. Eu, eu depois que a gente teve aqui na nosso último encontro, eu fiquei bastante pensativo, né, sobre essa parábola. E, e eu, no meu entendimento, né, o ensino da parábola não traz o foco na questão do dinheiro ou de alguém estar sendo lesado, no meu entendimento. No meu entendimento, de tudo que eu pensei,
é uma parábola onde o foco está no que foi feito com aquele recurso que foi confiado àquela pessoa. E a reação do dono, né, foi uma reação, não foi de aplauso, mas não foi de condenar, dizendo que aquela atitude que ele tomou, de alguma forma, seria a atitude que o Senhor faria. Então, o mordomo, ele agiu como agiria o seu Senhor. Ele tomou uma decisão como o seu Senhor tomaria. E aí que eu, pegando carona no que você acabou de falar, é o resultado do processo pedagógico. Então, é como se o Senhor falasse assim: esse aí aprendeu a lição. Ele caiu em si de um erro cometido e passou a ter uma atitude que é a atitude que eu tomaria, que eu faria. Me lembrei também, né, nesse tempo que esse intervalo que a gente teve, da parábola do credor incompassivo, onde o credor estava até a tampa de dívida. Até a tampa de dívida. Ele tinha que entregar mulher, filho, tinha que entregar todo mundo. E o que o Senhor concede para aquele credor incompassível que depois se perde? Fala, meu amigo, tá liberado. Vai com tudo, você tá liberado, né? Te libero. A atitude do Senhor é essa, né? É de considerar a intenção, de considerar a atitude que existia naquele mordomo, que havia pisado na bola, não tenha dúvida, né? Mas que num determinado momento a ficha caiu e ele passa a agir como o Senhor, o seu Senhor, agiria, com compaixão, né? Com compaixão e considerando o que seria justo, o que seria justo naquela situação. Não vejo que no meu entendimento, que o mordomo ele quis levar vantagem. Eu acho que ele quis seguir o modelo e a referência do Senhor que havia confiado a ele. Eu acho que ele fala assim, como que ele pensaria, como que ele agiria? Ele agiria dessa forma, concedendo um desconto, concedendo um benefício para esses devedores. Em última análise, com compaixão. É- Esse é o meu entendimento, Eduardo, esse é o meu entendimento. Guilherme, achei fantástico. Eu só ia pedir para você refletir na seguinte expressão: Deus ajuda a criatura através da criatura. Deus ajuda a criatura através da criatura. Ele, pessoalmente, que às vezes você colocou, não, que ele agiria dessa maneira. Não. Ele a oportuniza para que a gente, ou seja, os recursos são ilimitados, no cofre de Deus não falta dinheiro, tá? Então, não faltam recursos, os recursos são ilimitados e ele disponibiliza na nossa mão. A gente pode, por egoísmo, ficar com ele e não dar fluidez, ou a gente pode dar fluidez para que esse recurso possa aliviar o peso daqueles que estão à nossa volta. A gente pode agir como o Rio Jordão, que descendo das colinas de Golã, chega no mar de Genezaré, ou no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, usando os termos bíblicos, e ali ele passa, produz riqueza, distribui riqueza para todo mundo e ele continua descendo até chegar em Jericó, onde ele passa, que nós chamamos de Mar Morto. Ou seja, ali não distribui para ninguém, não gera riqueza para ninguém. Então, um exemplo do Mar da Galileia, do Mar Morto, eles são muito simbólicos, mas eles nos dão uma ideia desse processo. Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, a tua linha de raciocínio, eu concordo com ela plenamente, mas a ação de Deus, ela conta sempre com a nossa misericórdia. Nós é que temos que ter esse canal da misericórdia aberta, para que a justiça, para que a misericórdia cubra a multidão de pecados. Então, a tua ideia é show. Eu só queria te dar essa reflexão para você caminhar nesse sentido. Deus ajuda a criatura através da criatura. Não, eu concordo. O que eu quis expressar é que o servo, o mordomo, ele passou a pensar ou tentar agir
da mesma forma que agiria o seu Senhor, né? Como ele age. Misericórdia. Muitas vezes a gente fala assim, passa essa reflexão. Se fosse Jesus, como Jesus agiria? Se fosse nessa situação, como ele pensaria? O que ele faria? O que faria Jesus, né? Então, eu percebo que o servo se colocou, sim, como é que ele fala? Ele se vestiu, né, do Senhor para tomar aquela atitude como se fosse com compaixão, com empatia, com todas as virtudes divinas. Mas beleza, legal, obrigado, Eduardo. Márcia, por favor. Assim como o Guilherme, eu também fiquei pensando nessa parábola desde a semana passada, e ainda eu fiquei presa bem lá no começo dela, né? A questão lá do. Havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. E nós falamos semana passada a questão desse acusar. Quem acusou? Foi a consciência dele. Então, significa que ele não estava prestando atenção nos outros, ele estava prestando atenção nele. Então, a consciência dele o acusou a ir por um outro caminho, né? E, e isso, aos olhos de Deus, também foi bem visto, porque ele não estava prestando atenção em outras coisas, era prestando atenção nele, na sua intimidade, nas suas vicissitudes. E a outra coisa que eu fiquei pensando também o quanto tem a ver também com a passagem de Zaqueu, porque também aconteceu isso com Zaqueu. Zaqueu despertou, viu as coisas que ele tinha feito, né? Essa consciência o acusou, né? Embora lá todos falavam, você vai jantar na casa desse publicano, né? Todos estavam o acusando, mas não. A consciência de Zaqueu o acusou e ele fez a reparação. Aí ele quis fazer toda aquela reparação de devolver para as pessoas que ele tinha. Então, nessa questão do administrador, ele tinha um talento confiado a ele, que Deus deu. E ele colocou isso à disposição dos irmãos, dos próximos, né? Ele não usou o talento dele só para ele, mas através desses acertos todos, ele praticou a caridade. É mais ou menos essa linha que eu estou seguindo na parábola. Não sei se eu estou certa, você me corrige. O processo Falei o está bem por aí comentário mesmo. da Juliana. Acredito que Deus nos abraça dentro das nossas possibilidades e limites no processo evolutivo da vida. Comentário da Juliana. Exatamente. Deus ajuda a criatura através da criatura, mas eu vou até um pouco mais longe, já que ela foi nesse campo. André Luiz, nas suas obras, quando ele está ali fazendo. André Luiz, ele, nos livros que ele escreve, ele é um repórter do mundo espiritual, né? Ele chega numa conclusão no final que nós somos co-criadores em plano menor. Ou seja, para que haja progresso, nós precisamos agir. O mundo progride, mas para que haja esse progresso, há necessidade de nós também sermos co-criadores em plano menor. Então, acredito que Deus nos abraça dentro das nossas possibilidades, cada um dentro das suas possibilidades vai ser um co-criador dentro daquilo que lhe foi confiado, nos limites do processo evolutivo da vida. Perfeito, muito bom. Obrigado pela colaboração. Dando continuidade, Emília, por favor. O que na linha que a Márcia comentou agora, eu penso, né, que apresenta-se aqui para a gente como se fosse uma evolução, né, um amadurecimento, né, desse administrador. Ele começa com a consciência, ele tem um hiato para uma tomada de decisão, e a partir da tomada de decisão, ele decide por aplicar uma ação honesta, né? Digamos assim, atenuando, eu não sei se seriam
dores ou expiações ou problemas de outros irmãos, buscando criar amizade, né? Buscando criar novos vínculos ou novos relacionamentos. A minha Bíblia é muito antiga, né? Eduardo, é uma Bíblia emocional que eu tenho, que foi dada pela minha mãe, e ela é de 1984, né? Mas numa das explicações, né, exatamente dessa parábola, ele fala aqui isso, né? Nas suas ações honestas, os homens justos devem empregar semelhante habilidade em servir-se de seu dinheiro, que aqui ele está usando o dinheiro, ele não faz nenhum tipo de analogia, para fins criativos. Na verdade, para fins caritativos, desculpe. E isso vai ao encontro do que você comentou, né, no final aqui daquela pergunta 27, que ele fala assim: resumamos assim: estáis todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Então, é o que a Márcia mesmo comentou, a gente está falando de praticar a caridade como um estágio de amadurecimento, a consciência, a decisão e a aplicação da caridade. Eu enxerguei dessa maneira. Milha, você vê como interessante que, como a gente, às vezes as pessoas dizem assim, né, mas Kardec não analisou o Novo Testamento, não, ele analisou tudo. Existem chaves para tudo. O problema é que às vezes a gente não encontra, não sabe onde estão essas chaves, e o intuito da gente fazer um NEP, um Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, não é de que a gente se valha, por exemplo, tem muitos textos que foram trazidos por Emmanuel, que comentam muitas partes, nós vamos utilizar. Mas o importante é que a gente nunca deixe de avaliar e de usar aquilo que nós temos de mais importante dentro da nossa doutrina, que está exatamente na fundação da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, as chaves. Essas chaves são fundamentais. Então, às vezes, essa passagem, ela é uma passagem assim que, nossa, choca. E aí, quando você vai ler, se nós podemos aliviar os fardos das pessoas, o que acontece? Lá está a chave precisa, dizendo sim, você está na Terra exatamente para isso. Você está na Terra para que você possa ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Então, é exatamente esse ponto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo realmente é algo que a gente nunca vai deixar de abordar. Todas as nossas aulas, todos os nossos encontros, vocês vão ver sempre que eu vou estar dizendo assim, ó, olha, pega o Evangelho, vai em tal lugar, acessa tal página, acessa tal conjunto, porque nós temos todas as chaves dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Lógico que a chave é ofertada, agora as reflexões, essas a gente faz aqui em conjunto, e é para isso que a gente está aqui, que a gente faz essas reflexões. Ô Bredo, por favor. Bom, eu aprendi muita coisa aí, mas eu vou atrás disso aí. Esse administrador aí, nesse momento aí, ele está agindo unicamente em benefício próprio. Não está fazendo mais nada do que isso. Ele não está pensando em nada, em ninguém, a não ser nele. Porque, veja, eu falo que se o patrão mandar ele embora, ele não dá conta de cavar. Ele não dá conta de mendigar. Ele tem vergonha de mendigar. O que ele vai fazer? Pega as contas, deduz dos caras para fazer amizade. Eles são fazendeiros, esses povos têm dinheiro. Quem sabe um deles chama ele para ser administrador? Ele não está agindo ali em benefício do patrão dele, não. Ele está agindo em benefício dele mesmo. Já que vai me mandar embora, então eu vou caçar um meio de arrumar um empreguinho entre esses aqui. Eu sou administrador de fazenda e vou te falar um negócio. Aqui na safra de café, se você não toma aqui, ele não tomava nota. Ele perguntava os caras, quanto que você deve? Deve isso. Aqui, se você tiver aqui, se você não tomar nota, chegar para um apanhador de café e falar, quantas sacas você fez ontem? Se ele fez 5, eu falo que fez 10. Aí você anota 10. Você agrada ele e o patrono fica sabendo. Aí chega no final das contas, todo mundo vai acertar, tá belezinha, o patrão chega e bate nas suas costas. Ó, parabéns, você não errou em nada e ninguém reclamou. Como não errei? Eu vou saber lá quantos que os caras tinham, eu anotei o que eles falaram comigo. Só que aqui a diferença é que os devedores, eles foram honestos.
eles falavam, eu devo X, cara, então anota tanto. Ele não anotou nada, ele simplesmente tomou nota. Agora, eu não sei, até agora eu não cheguei, o porquê que o patrão entendeu nessa atitude dele uma boa ação. Até aí agora eu não sei. Né? Mas aí para trás, ultimamente, em benefício dele só e mais nada. Né? Essa é a minha visão. Breno, posso te fazer uma pergunta? E quando a gente não responde para mim, e quando que a gente não age assim? Quando que a gente não Qual de age, nós, qual de nós não faz uma atitude boa pensando assim, vou fazer o bem lá no íntimo, bem lá no íntimo, eu vou fazer o bem, que assim, quem sabe eu vou para nosso lar, não fico muito tempo no umbral, eu vou direto. ajudar essa pessoa, porque quem sabe amanhã não sou eu que estou precisando de ajuda. Exatamente. É por isso que Eu eu vou falo. aliviar o peso desse amigo. Ele colheu, ele disse que colheu 10 sacos, né? Pô, mas ele tá acabado, coitado, né? Eu vou dar um crédito para ele, vou dizer que ele recolheu os 10 sacos mesmo de café, porque quem sabe amanhã não sou eu que estou precisando, estou aí acabado, precisando, e ele pode ali, naquele momento, me auxiliar. Ô, Bredo, não faz nós isso. Me conta. Quem não age assim no mundo? Ixi, Nós somos assim ainda. é justamente o que eu Nosso falo. íntimo é esse. É A justamente gente isso. age dessa maneira. É algo natural nosso. É algo que ainda vai exigir de nós, no futuro, uma ação um pouco diferente. Por enquanto, a nossa ação ela ainda é muito nesse sentido. Gente, é comum, pelo amor de Deus, não vai imaginar que você está no caminho. Não, não, você está no caminho certo. É assim mesmo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. As ações ainda são dessa maneira. Nós não chegamos no ponto do que a mão direita faz, a esquerda não está sabendo. A mão ó, é a minha mão. A gente ainda não faz a caridade exatamente por espontaneidade, sem ter nenhum tipo. Muitos, alguns já vêm e dão esse exemplo. Temos muitos missionários que fazem isso. Não vou dizer que não tem, tem missionários, mas a grande maioria, Robredo, age dessa maneira. A gente não pode se imiscuir aí dessa situação dessa pessoa, dizendo assim, não, esse cara, eu não agiria. É, o amigo, agiria, agiria sim. A gente faz isso. A gente faz isso e às vezes a gente faz sem perceber, sem perceber. Então, essa atitude, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Lembra que eu coloquei a pergunta? Coloquei assim, né? O administrador, quando faz isso, ele usa dos recursos dele? Não, ele usa dos recursos de Deus. Então, ele faz isso para se beneficiar, ou melhor, ele faz isso com segundas intenções? A resposta é óbvio que sim, que ele faz com segundas intenções. Roberta, preciso. Nós fazemos isso o tempo todo, o tempo todo. É sempre. Todas as vezes que eu faço bem, pensando que isso pode me proporcionar alguma vantagem, algum lugar melhor, agindo dessa forma, eu vou ficar menos tempo no umbral. Quem sabe eu vou ter um apartamentinho com uma vista para a praça ali do nosso lar. Gente, pelo amor de Deus, vai. A gente age dessa mesma maneira. Mas tem uma condição bem interessante que eu vou colocar como uma outra pergunta, e aí eu vou passar a palavra para o Samuel. Mas para que isso aí possa dar certo, com que, afinal, Deus que sabe dessas alterações e Deus permitindo dessa forma, então, se com o que o administrador está contando que ele faz isso? Ele está indo lá, ele está adulterando os contratos. Nós já vimos que Deus está ciente, afinal de contas, ele é onisciente. E o administrador, ele já percebeu, como a Márcia disse, ele caiu em consciência. Ele, como a Emília falou, ele teve um insight. A gente poderia dizer que ele pode ter tido um sonho premonitório, aquele sonho que você acorda e fala assim, ufa, acho melhor eu mudar a situação, porque o que eu vi está agradável. Ele pode ter tido um EQM, EQM quer dizer experiência de quase morte. Tem aquelas EQM que você passa por um processo no hospital e quando você volta outra pessoa. Não agora, porque você teve um insight, que nem a Emília falou. Você pode ter tido ali um amigo que chegou do teu lado e chamou a atenção, falou, pô,
percebendo o que você está fazendo? Você percebeu como estão as pessoas, o que você está fazendo com as pessoas? Será que fizesse isso contigo? E se fosse teu irmão de sangue, que tivesse ali passando por isso? O que você acha? Percebe que há pontos assim são inúmeros. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito típico nosso. Eu trabalho com esclarecimento em sessão de desobsessão. Então, é muito comum você escutar tudo que a pessoa que está se manifestando pelo médium expressa, e você vai guardando tudo aquilo. E tudo aquilo que você ouve sempre tem um ponto central. E quando você encontra aquele ponto central, é através daquele ponto central que você vai estabelecer a libertação, que você vai conseguir com que ele reflita sobre aquele ponto, você vai trazer para ele um contraponto sobre o ponto que ele está utilizando e oferecer para ele um novo momento de reflexão. Então, isso é natural, tanto lá quanto aqui, em qualquer momento. E esse tempo, como a gente usa esse tempo, é algo assim importantíssimo. Mas tinha alguém que tinha levantado a mão além, que era a Juliana. Juliana, você não quer colocar nada? Oi, Bom, desculpa, eu estava atrapalhada com o microfone. Não, eu queria. Vocês estão me ouvindo? Eu fiz, acertei, agora eu ainda me Sim. atrapalho. Assim. Para mim, assim, o que eu sinto de ouvir tudo isso, eu não tenho muita experiência, muito estudo como vocês, né? Mas, primeiro, quando eu acho que ele é confrontado, né, com uma má administração, eu acho que aí ele é obrigado a se reconhecer vulnerável e numa situação difícil. E a atitude dele é reconhecer isso e se estender ao outro ser humano. Ele pensa assim: eu vou entregar, eu vou oferecer alguma coisa, porque eu acredito que eu posso receber. Então, a fé dele no ombro amigo, é assim, vamos dizer assim, falando mais bonitinho, né, do que esse outro lado, assim, eu vou fazer porque eu vou me dar bem, assim, né, mas eu acho que antes disso, ele acredita que fazendo, ele pode receber. Eu acho que automaticamente, com esse sentimento, você já se aproxima do bem. E eu acho que é isso que Deus aprecia. Exatamente. E quando eu fiz aquela pergunta, né? é, Se Deus permitiu que ele agisse dessa forma, com o que o administrador estava contando? Exatamente o que você colocou, Juliana. Ele contava com a misericórdia infinita de Deus. Com a misericórdia infinita de Deus. Deus é infinitamente misericordioso. Nós não aprendemos que, dentro da doutrina espírita, que Deus é soberanamente justo e bom. Não dá para desassociar justiça de bondade. Não dá para desassociar justiça de misericórdia. Então, inclusive, quando nós analisamos as 10 leis morais que estão lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, qual é a última mesmo, né? A lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Não dá para desassociar isso. É impossível desassociar isso, porque senão você tira uma dos atributos da divindade. Deus é bom. Deus é bom. Quando Jesus é confrontado pelo jovem mancebo que fala para ele, bom mestre, o que Jesus diz? Bom? Quem te disse que eu sou bom? Só há um bom Deus. Deus é bom. Deus é infinita misericórdia. Por isso que no início eu falei para o Francesco que a ideia de a gente trabalhar com atenuantes e agravantes muito nossa do mundo em que nós vivemos. Enquanto ainda nós não temos uma ideia da misericórdia cobrindo a multidão de pecados, conforme está lá na primeira epístola de Pedro. Nós não entendemos essa profundidade. Então, para nós existem atenuantes e agravantes, mas para Deus não há agravantes, só há atenuantes. Deus ele quer soerguer. Jesus disse, né? Meu pai não quer que o pecador não quer a morte do pecado, mas que o viva. Ou seja, ele é infinitamente bom.
A ideia que a Juliana trouxe é a resposta que a gente dá, né? Deus é infinita misericórdia, né? Deus ajuda a criatura através da criatura. De que maneira? Oferecendo a nós a oportunidade de praticar a misericórdia, agindo na redução do peso das dívidas uns dos outros. O que o administrador fez foi exatamente isso: reduzir o peso das dívidas uns dos outros, diluindo esse peso. Vou dar alguns exemplos para finalizar hoje, e depois eu vou passar a palavra no final para o Samuel, que ele já levantou a mão, eu queria ouvir um pouco ele no finalzinho, e vou pedir, inclusive, que o Samuel faça para nós o encerramento. Mas eu vou dar alguns exemplos de como que a gente age suavizando o problema dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Como Deus permite que a gente haja quando a gente está trabalhando, quando a gente está aqui encarnado, para ajudar a suavizar o peso dos nossos irmãos. Primeiro exemplo, vamos pegar o exemplo de um suicida. O que é um suicida? Uma pessoa que aqui estava encarnada. Vou pegar o exemplo de alguém que tomou um copo de veneno e se suicidou, morreu por causa do copo de veneno. Ele chega no mundo espiritual, ele vai passar por um processo ali que Kardec nos fala de perturbação espiritual, passar espiritual, ele entra novamente sobre um processo de recuperação e é reconduzido a uma reencarnação. Natural, nós vimos isso. Quem assistiu o filme lá, Nosso Lar 2, a gente vê o caso ali do que foi muito bem trabalhado ali do nosso irmão ali que caiu, que teve problemas. Ele foi até o final, mas ele foi ali recuperado e ele entra no processo reencarnatório. É natural. Mas esse irmão tomou um copo de veneno, ele prejudicou o seu esôfago, o seu complexo digestivo. A justiça ocorre. Ele nasce e ele traz consigo as marcas daquilo que ele foi causador. É natural, é justo, plenamente justo. Afinal de contas, ele tomou um copo de veneno, ele prejudicou o seu perispírito, ele traz ali as marcas no seu perispírito e ele vai nascer com problemas no esôfago, problemas no sistema digestivo. Ele está aqui vivo, ele vai e procura um médico. O médico faz um exame nele, olha o que está acontecendo e fala para ele assim: olha, é o seguinte, eu posso fazer uma cirurgia, corrigir todos esses danos e tomando um remédio de uso contínuo, você vai ter uma vida natural, normal. Isso não acontece, gente? Deus não ajuda a criatura através da criatura? Nós não estamos ali fazendo a mesma coisa que o administrador na carga desse irmão? Vou mais longe, vou pegar um exemplo pior ainda. Sujeito aqui rouba à vontade, gasta dinheiro adoidado, não se preocupa com nada, vive uma vida dissoluta, que nem esse irmão, vai para a pátria espiritual, chega lá, não soube usar bem o processo reencarnatório natural, nasce aqui desprovido de recursos. Uma vida difícil, uma vida dura, passando por dificuldades. Está trabalhando para mim, por exemplo. Eu olho para ele e vejo grandes potenciais. É alguém que, se eu oferecer para ele força, oferecer para ele recursos, ajudar, ele tem condições de crescer, ele tem condição de multiplicar, ele tem condição de oferecer muito mais. Eu pego os bens que foram confiados para mim, coloco à disposição para ele, para que ele possa crescer, para que ele possa administrar aqueles bens, para que ele possa multiplicar aqueles bens, para que ele possa trazer recursos para todo mundo que está à sua volta. O administrador não fez a mesma coisa? Gente, quando a gente diz assim, a lei nos diz o seguinte: se você tirar alguma coisa do lugar, você deve devolver isso no lugar. Essa é a lei, tá lá, né? Você vai ter que pagar até o último centavo. Eu concordo em gênero, número e grau, está escrito na lei. Deverás pagar até o último centavo. Mas lá na lei não está dizendo que o Samuel pode me ajudar. Se o saco estiver muito pesado e o Samuel me ver carregando aquele saco pesado, ele pode chegar e falar assim: ei, peraí, eu vou te ajudar a carregar o saco. Não está escrito na lei que eu não possa pegar os meus recursos e aquele que está passando por dificuldades merecidas, justiça
Ele gastou absolutamente, usou de maneira irregular. Justiça foi feita, ele nasceu com não podendo, não tinha recursos, mas não está escrito que eu não posso ajudá-lo a vencer essas dificuldades. Tomou um copo de veneno, danificou tudo. Não está escrito que eu, como médico, não possa aliviar o peso desse meu irmão. Tudo que eu citei, gente, está nessa parábola. A gente faz isso normalmente. E Deus permite que todos nós utilizamos os nossos recursos. Eu citei diversos mundos. Poderia aqui citar um monte de outros exemplos, mas eu acho que só esses dois exemplos já são suficientes para a gente refletir. Nós estamos chegando ao nosso final. Eu não quero ultrapassar o nosso período, que normalmente é 21h15. Eu não quero ir além disso, mas com esse, com essa ideia, eu acho que a gente pode refletir e pode chegar a tirar essas conclusões que todos nós agimos muitas vezes com interesses ainda, porque nós não somos espontâneos. A nossa caridade não é espontânea ainda. A mão direita ainda não está sabendo o que a esquerda está fazendo. A caridade não é espontânea, pelo menos na maioria de nós. Nós estamos ainda agindo, mas estamos agindo da maneira a criar, desenvolver gratidão, a gratidão gera gratidão. Nós estamos utilizando de tudo que Deus nos dá na nossa mão para o nosso progresso, para o progresso do semelhante, ajudando, amparando, desenvolvendo gratidão. E isso que a gente sempre tem feito. E para encerrar, o que eu gostaria de falar hoje, eu vou convidar vocês a assistir um filme, que é um filme que foi feito exatamente em cima dessa parábola. Esse filme se chama A Lista de... Alguém já deve ter assistido esse filme. O que o Schindler faz? Ele age exatamente com o administrador infiel da parábola. Ele é dono de uma empresa, lembra? Ele é dono de uma empresa, ele consegue ali proporcionar liberdade, uma certa. A vida dos judeus que ele chama, ele sabe que aquela pessoa não sabe costurar sapato, não sabe fazer tanque, não sabe fazer bala, mas ele põe aquele pessoal para trabalhar e como ele é muito bem relacionado, nosso administrador é um administrador bem relacionado, tanto que ele chama as pessoas para a prestação, para mudar as contas, e as pessoas vão ali. Por quê? Porque confiam que ele ainda tem essa administração, senão eles também não teriam ido. Esse tempo que ele tem, ele também ainda tem a confiança que ele está administrando. Então, ele é muito bem relacionado. Então, o que o Schindler faz? Ele faz exatamente aquilo que o administrador infiel faz aqui dessa parábola. Então, o convite dessa semana, até daqui 15 dias, assistam o filme A Lista de Schindler e vejam como que você pode, como um administrador infiel, que é o dono de uma fábrica, que está ali respondendo para os nazistas, e ele é o administrador, é o cara do meio do campo que está ajudando, que está favorecendo. Esse é o verdadeiro o administrador dessa parábola. A parábola, o filme, ele foi desenvolvido em cima dessa parábola. Fica o convite. Gente, é o que eu consegui tirar dessa semana e que eu queria compartilhar. A gente ainda vai voltar a falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre os últimos, o finalzinho, para que a gente possa entrar no porquê que ele foi elogiado. Mas isso a gente deixa para fazer daqui 15 dias. Como vocês percebem, eu sempre faço um apanhado, mais ou menos, da última aula, do último encontro, né? Para a gente se ambientalizar. E aí, nesse apanhadinho, eu vou trazer alguns pontos de reflexão para que a gente possa entrar no versículo, o próximo desse versículo, ele começa dizendo assim, né? E aí eu vou passar a palavra passar a palavra para o nosso irmão Samuel. Então, sem cor. E o Senhor o elogiou. Por que o administrador foi elogiado, o administrador da injustiça? E por que administrador da injustiça? A gente vai falar na semana. Na próxima semana também a gente vai falar sobre os filhos da luz, e aí a gente vai
trabalhar um pouco mais nesses versículos que são um pouco mais embaçados, né? Mas a gente vai trabalhar com cuidado, com carinho, e a gente vai voltar um pouco sobre os pontos que a gente conversou aqui. Mas quem tiver oportunidade, tem no Netflix, tem inclusive no YouTube, a lista de Schindler, ela dá para nós. Ela é baseada, o livro, o romance, o próprio filme, ele foi baseado em cima dessa parábola. É o reflexo dessa parábola. Samuel, a palavra é sua. Gostaria de ouvir as suas reflexões finais, convidar para fazer para nós a nossa prece final. Boa noite a todos. O Robredo antecipou tudo que você falou no a pergunta que você havia feito. Porque se Deus é onisciente nos estudos 2 que nós estudamos, e no versículo 3 e 4 então Deus sendo onisciente, ele saberia que o administrador estava com outra intenção, porque, olha, o administrador diz a si mesmo: que farei, já que meu Senhor está me tirando de minha administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. Então, Deus aí, se ele é onisciente, eu tinha certeza que, o administrador estava falando, pensando ou agindo de que maneira que ele estava agindo, por que que ele estava agindo. Vamos lá? Elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade mais uma vez aqui concedida de estudar o Evangelho de Jesus. Agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, as nossas casas espíritas que nos acolhem nos estudos, que nós só temos a agradecer e pedir por todos aqueles necessitados que também seja abastecido com esses ensinamentos, com essas energias que emanaram aqui dos nossos estudos. Aqueles que estão, motivo de força maior, não puderam estar aqui presente hoje no nosso estudo, que sejam também agraciados. Se conosco, Senhor, que nós tenhamos uma boa semana, uma boa noite e uma boa semana. E até que daqui 15 dias, se Deus quiser, retornaremos ao estudo, que está sendo muito gratificante para mim e eu acho que para todos vocês. Um abraço, um beijo no coração a todos. Fica com Deus.